Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenhas aqui do canal. Eu me chamo Fernando e vou abordar alguns lançamentos e materiais que já foram publicados. O primeiro deles é um material de terror bem assustador, inclusive foi considerado um quadrinho de heresias pela Igreja Católica, um verdadeiro desserviço à fé cristã. Eu estou falando de Capitão América, o Cramunhão, o demônio encarnado num personagem Marvel. Olha só, galera. Olha, esse erro é um absurdo. Vocês estão percebendo que foi um erro de digitação, enfim, o revisor da editora Salvat comeu bola aqui, né? Mas depois eu vou entrar no mérito dos erros dessa edição. Vamos falar um pouquinho dessa publicação aqui, que tem 60 volumes, é uma coleção da Salvat em capa vermelha, os heróis mais poderosos da Marvel, que tem como intuito apresentar alguns personagens Marvel. Então vai trazer histórias bacanas, legais, mas nada grandioso, clássico, super aclamado, ainda que eventualmente venha a coincidir como foi com o Homem de Ferro do Matt Fraction. Então nessa história aqui, escrita pelo Roger Stern e John Byrne, a gente tem O Ódio se Chama Sangue, pelo menos como título, mas são várias histórias do Capitão América enfrentando seus vilões clássicos, como o Batroc, o Mr. Hyde, o Mecanos. Ela vai compilar as edições 247 a 255. Essa publicação aqui ela já saiu no Brasil, inclusive exatamente com essas histórias nos maiores clássicos do Capitão América, publicado encadernado, capa cartonada pela editora Panini, com essa capa aqui, ó, que é o Capitão América, supostamente ou sendo cogitado a concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ele fica naquele dilema, será que ele realmente seria um bom presidente ou não? Os partidos políticos fazendo articulações. Então aqui vai apresentar histórias onde o Capitão América ele vai ser realmente um personagem bem caracterizado. É uma fase muito boa do Roger Stern, que foi um roteirista que escreveu bastante tempo o Capitão América. E tem a excelente arte do John Byrne, que eu diria que talvez seja o desenhista definitivo de super-heróis. Ele desenha demais. Eu lembro, se fala em Superman, eu lembro do Superman do John Byrne, Capitão América do John Byrne, Quarteto Fantástico do John Byrne. Não só pelo fato dele ter passado por diversos personagens de ambas as editoras Marvel e DC, mas ele é um desenhista de mão cheia, ainda que as mulheres e os homens sejam desenhados basicamente com as mesmas feições, só muda o uniforme ou a cor do cabelo. Mas ele é um desenhista muito bom, ele mostra nessa história aqui as características do Capitão América, de lutar pela liberdade, de não matar, de querer sempre resolver as coisas de maneira mais pacífica possível, mas nem sempre conseguindo isso. Tem uma boa história com o Mecanos, né, que seria um androide que transfere a mente para aparelhos tecnológicos ou robôs, enfim, computadores. Depois a gente vai ter a história do Batroc com o Capitão América e o Mr. Hyde se enfrentando. Depois o Conde de Sangue, que vai também explicar um pouquinho da relação do Capitão América com a família Capitão Britânia, né? Contando a relação deles na Segunda Guerra Mundial, inclusive contando a origem dos poderes de alguns personagens. No início aqui é apresentado uma introdução, né, que é bem bacana, e depois, lá na parte final, que eu acho que é muito bom essa abordagem que a Salvat faz nos extras. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, uma breve história do Capitão América, e é muito bem escrito. Aqui ainda a gente tem uma continuação aqui com algumas edições citadas como muito importantes do personagem. Deixa eu vir mais para cá para mostrar aqui os bastidores do Capitão América. E por fim, aqui algumas versões do personagem. Existem diversos erros, galera, diversos erros de revisão, tá? Com relação a textos, palavras faltando, palavras escritas erroneamente. Foi talvez um dos trabalhos mais porcos que eu já tenha visto em termos de revisão numa HQ. Eu acho que é a HQ com mais erros que eu já vi. É um absurdo, e alguns erros são grotescos. Como que o cara não consegue perceber que Capitão está escrito errado? Bom, galera, mas ainda assim, fazer o quê? Pelo que a Salvat deu a entender, não vai substituir essa edição, vai deixar do jeito que tá, né? Enfim. E galera, é o seguinte, que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 8, é uma edição bacana, quem é fã do Capitão América vai curtir, mas não espere nada demais, mas sim um Capitão América bem caracterizado. O próximo material é Wanda do Apocalipse, uma publicação da editora Corja, a mesma da Última Bailarina.
E aqui a gente tem um quadril, mais uma vez, Zoeira Never Ends. Um material muito bacana, onde os 4 quadrinistas, que são representados inclusive na história, além de conter outros elementos que eu vou entrar no mérito depois, eles vão em busca do fim do mundo ou fugir do fim do mundo. Você precisa ler para entender. De qualquer sorte, o Leocádio Luiz Augusto e o Isco Wilson fazem um belíssimo trabalho nessa edição aqui, edição número 1. Aqui só, olha só, Wanda Apocalipse e os 4 quadrinistas espartanos. Esse material é cheio de referências e de humor, inclusive referências a quadrinistas brasileiros e cartunistas como o Angeli, Laerte. Só para você ver o início aqui, ó, eu vou mostrar sem tentar colocar muitos spoilers. Primeiro, eles estão se zoando aqui nesse início, então é muito bacana. É hilário a forma que eles se veem, que eles se retratam, um tirando o sarro do outro. E depois a gente tem algumas homenagens, como o Bode do Inferno, que é uma clara referência ao Bob Cuspe. Tem também a Hel Bordosa, que seria a Rebordosa, também do Angeli. Tem o Laerte. Eles sempre dão uma brincada com alguns assuntos de internet, né? Alguns memes e afins, publicações que a gente encontra facilmente na internet. Ó, Anal Lanches. A gente podia parar aqui, mas acho melhor não, né? Então eles fazem algumas brincadeiras com materiais que saem regularmente na internet. Ó, Hospital Municipal Salgado Filho. E aí chegamos porque eles estão rumo ao fim do mundo. Então eles vão tirando um sarrinho de coisas que a gente passa no dia a dia ou que a gente vê, inclusive pela internet. Olha só, aquele do fato do Chiquinho Scarpa enterrar o carro, terremoto de magnitude 666, mata 666 pessoas, horóscopo, eles dão uma brincada muito bacana. E o interessante desse quadrinho não são só as referências, eles conseguem trabalhar não só bem com as referências, mas contar a sua própria tira, sem ficar dependendo das referências. As referências seriam um plus para você curtir um pouco mais a história. Eu achei um quadrinho muito bacana, muito bem desenhado. Vocês podem ver que os desenhos são muito bons. O que eu não gostei muito foi dessa última história. Eu acho que ela destoou da qualidade das outras, tanto em termos de desenhos como em termos da história em si. Legal, mas abaixo da qualidade das outras. E tem brincadeiras até com religião, com política. Olha só isso aqui. Eu sou todo poderoso, grandes merdas, posso fazer os cegos voltarem a ver e os aleijados andarem novamente. Prova aí, faz crescer outro braço. Ele corta o braço do cara, né? Aí, lamento, mas eu não trabalho com reposição de peças. Então é uma pequena zoadinha aí com religião. Mas é um material muito bacana, olha só. Aqui você consegue perceber, olha só, eu quero um coração, polícia militar, você tá entendendo? Ó, eu quero um cérebro. Eu amo a Globo. Então ó, o coxinha aqui também, eu quero voltar para a ditadura. Então é um material muito bacana, você consegue, cada vez que você observa o quadrinho, se você prestar bastante atenção, você vai pegando várias referências, inclusive nos desenhos. É um material de bastante qualidade, eu gostei bastante, achei o humor deles bem interessante, é um humor que bate com o meu tipo de humor. Eu dou uma nota 8.4 para esse material, me agradou bastante e que tomara que a Corja continue publicando esse material. Eu vou deixar na descrição o link para quem quiser ter acesso ao Facebook ou quiser comprar esse quadrinho aqui. Por fim, galera, Vampiro Americano volume 4, uma publicação em capa dura da editora Panini, compila as edições 19 a 27 em 208 páginas de quadrinho. Escrito por Scott Snyder, desenhos do brasileiro Rafael Albuquerque, tem outros desenhos, participações especiais do Jorge Benetti, o Roger Cruz, enfim. Galera, o Vampiro Americano saía na mensal Vértigo, mas foi cancelada pela editora Panini e ela começou a lançar a série mensal, né, nesses 4 volumes até agora, e lançou alguns outros especiais em volumes separados em capa cartonada. Nessa trama aqui, eu considero talvez a melhor fase do Vampiro Americano. Já é um quadrinho muito bom, acima da média, mas aqui eu acho sensacional a trama escrita pelo Scott Snyder, que vai abordar 2 arcos separados. O primeiro arco vai abordar o Skinner Sweet, que é o Vampiro Americano, mas antes dele se tornar o vampiro, ou seja, ele vai contar um pouco do passado dele, na época que ele era um soldado do exército dos Estados Unidos, e ele está combatendo lá no sul do Novo México, em 1871, várias tribos indígenas. E você já consegue perceber a crueldade dele. Já na infância ele já mostra que ele já é um cara meio estranho, esse Skinner Sweet. E depois, quando ele vai pro exército, você vê a crueldade dele. Ele não quer saber se precisa matar mulheres e crianças. O negócio dele é alcançar o objetivo, que é derrotar as tribos indígenas.
Ele também ele é muito esperto, ele é sagaz, você já percebe essa sagacidade do personagem dentro dessa história, mas ele parece que não tem limites. É abordado aqui um irmão dele também, um irmão de criação, que parece ser uma espécie de freio moral dele. Mas não é um freio moral tão eficiente. O Skinner Switch ele acaba fazendo as coisas do jeito que ele quer, do jeito que dá na telha. E depois na outra trama a gente vai ter uma espécie de James Dean, Juventude Transviada, a história se passa em 1954, aquele cara rebelde, adolescente, cabelão com topete tipo meu, sabe? Jogadinho pra trás, andando de carro conversível, azarando as garotinhas. Aqui parece aqueles filmes dos anos 60. Mas esse adolescente aí, na verdade, ele é um caçador de vampiros. E o moleque toca terror, cara. Ele é fodão. O Scott Snyder explora muito bem a manipulação dos vampiros sobre os humanos, o combate, as cenas de ação do Travis com o Skinner Switch, mostrando até que ele vem percorrendo séculos, causando danos aí, mortes por onde ele passa. Vai mostrar um pouco mais do grupo secreto que caça vampiros, mostrado nas edições anteriores. É um trabalho muito bacana do Scott Snyder, esse aqui realmente merece aplausos. Eu daria uma nota 9 para esse encadernado, eu acho sensacional. Você vai me perguntar, Fernando, eu consigo ler esse material aqui sem ter lido nada antes do Vampiro Americano? Olha, talvez você fique perdido em alguns detalhes, mas são dois arcos bem fechados. O primeiro vai explorar o passado do Skinner Switch e o segundo vai tratar do Travis Kidd, lá nos anos 50, combatendo vampiros em duas tramas bem fechadas ainda, que tem algumas referências a fatos passados. Mas é um material muito bacana e fica a dica para vocês. Galera, dê uma olhada no blog do Central HQ, se deu uma reformulada, você consegue acessar pelo celular agora. Curtam o nosso canal, compartilhem. E são materiais que vocês conseguem achar na Liga HQ, que também é parceira aqui do canal, e está na descrição o link, só acessar. Tem várias promoções e bonificações para vocês aí que são fãs de quadrinhos. Galera, um abraço para todos e até a próxima!